cansar, respira e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula rumo à tua aprovação no exame de suficiência, onde aqui eu vou te pegar pelas mãos e te treinar, te conduzir até a tua aprovação no exame de suficiência agora, já nessa próxima prova do CFC. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula, para a gente poder seguir essa jornada juntos aqui, para que a gente para que nós possamos, né, comemorar a aprovação de cada um de vocês logo em breve. Mas antes da gente começar, dá aquele feedback aí para mim, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se o vídeo está aparecendo direitinho aí, me dá aquele feedback para poder a gente ter a confirmação que está tudo ok, para a gente poder começar a nossa aula. Produção, vou vir aqui para o lado de cá, pronto. Vamos ver aqui o pessoal aqui nos comentários. Tudo ok, beleza, beleza. Maravilha, show de bola, que legal, pessoal. Então vamos nessa, né? Vamos tocar aqui o barco, vamos fazer aqui a coisa acontecer para que a gente consiga aí chegar ao nosso tão sonhado resultado da aprovação. Mas, gente, é muito louco, né? Porque quando a gente fala de aprovação no exame de suficiência, não sei se você já aterrizou, né? Mas, querendo ou não, são 591 conteúdos em 14 disciplinas no edital. E é claro que, assim, a matemática não fecha, né? Assim, não precisa ser um gênio da lâmpada para poder entender que se você for pegar o pé da letra, tudo que está lá no edital do exame de suficiência, não dá para passar na prova do CFC, mesmo que o edital tivesse sido publicado no ano passado, porque é muita coisa que tem para poder estudar. E é muito louco, porque meu filho adora cachorro e eu vi essa foto aqui, ó. Produção, vamos botar aqui o slide aqui na tela, ó. Olha a cara desse cachorro aqui, né? Até o cachorro olhou assim, meio de lado assim, né? Mas Oswaldo, você tem certeza? Uau, uau, uau. Enfim, gente, né? Como eu expliquei para vocês, né? Se você for seguir ao pé da letra tudo que está no edital, de fato não dá tempo, passa na prova do exame de suficiência. Mas seguindo o plano de ação que eu estou ensinando aqui ao longo dessas aulas, né, eu acredito que você já conseguiu aterrissar, ligar o queijo ao ratinho e entender que dá perfeitamente para você conseguir passar na prova do exame de suficiência, mesmo que você esteja começando agora do zero, mesmo que você venha de várias reprovações, mesmo que você esteja parado há muito tempo, você vai conseguir passar na prova. É só seguir o passo a passo que a gente está aprendendo juntos aqui. E galerinha, eu queria mostrar para vocês aqui, né? Olha só esses casos aqui. Aqui são alunos da Turma Ninjas, né, que eu entrevistei ao longo do tempo, né, que foram aprovados no exame de suficiência, né? E assim, olhando para essa foto, o que ela tem de em comum, né? Tirando o Pedro que está aqui embaixo, né, o Bendito Sois, todas as outras que estão aqui são mulheres. Ó. Olha que interessante, né? O que eu quero dizer com isso, né? Gente, as mulheres, né? As mulheres, elas têm um poder incrível, né? As mulheres e as mães, principalmente, né? Porque a maioria dessas nossas alunas que foram entrevistadas eram mulheres e eram mães. E o que eu quero dizer com isso? É que as mulheres e as mães são, dentro dos nossos alunos, são os que têm o maior índice de aprovação no exame de suficiência. Então, se você for mulher e você for mãe, você já tem 50% de chance de passar aí na prova do CFC. Então, se você for mulher e for mãe, já coloca no chat aí, já comenta aqui para mim, para eu poder saber, né, porque você já está aí meio caminho andado para conseguir passar na prova. E é muito louco você parar para pensar, né, porque assim, a mulher e a mãe é a pessoa que menos tem tempo, né, porque é a pessoa mais atribulada.
e ela é a que mais passa na prova do CFC, mas a resposta é simples, né? Ela tem uma força, uma determinação, uma força de vontade que vai muito além dela, né? Sim, ela faz isso pela família, né? Pelas pessoas que ela ama, então com certeza absoluta essa energia contagia para que ela consiga passar na prova, e eu tenho certeza que nessa próxima edição teremos muitas mamães ninjas aí aprovadas no CFC. Inclusive até separei aqui alguns casos para poder mostrar para vocês aqui. Produção, bota na tela aí o resultado de algumas mamães ninjas aí que passaram na prova do CFC. Vai lá. Então, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 2 anos e outro de 5 que é autista também. Eu tava grávida, eu já tava com quase 7 meses, e aí eu falei, precisa ser agora, porque depois que a neném nascer fica mais complicado, né? E aí eu falei, vou tentar, me esforçar ao máximo. E pra mim, assim, o que mais pegou, porque eu sentia muito mal todos os dias, muito mal. E principalmente no período da noite, que era o horário que eu ia estudar. Mas eu me esforçava mesmo assim, mesmo sentindo mal, com muito enjoo, muita azia que eu tinha. Eu me esforcei. Ai, foi muito chateada, porque eu demorei 25 anos para me formar, porque minha filha se internou para operar. Ela tem escoliose muito acentuada, né? E ela nasceu com problema respiratório, ficou internada, ficou em oxigênio, tudo. E o médico falava para mim que até 8 anos ela ia falecer. Então, nós passamos uma situação difícil, mas graças a Deus ela superou. Fui aprovada no exame de suficiência. Eu passei na prova do CRC. Cruz e Suzano, eu acertei 25 questões. Tá vendo aí, gente? Caraca, que legal, né? Muito bom ver resultados iguais a esse, principalmente quando eu vejo uma mamãe ninja aprovada, né? Porque é o sinal de que mais uma família vai crescer e se desenvolver aí. Eu fico muito feliz com toda essa repercussão de resultados, né, de aprovados que a gente vem colecionando aí edição por edição. E hoje você está aqui, né, assistindo essa história, mas daqui a pouco, provavelmente, nessa próxima edição, vai ser você que vai estar aqui, né, e eu vou estar contando a tua história também. Legal? Maravilha, gente. Então, aproveita e já deixa o like no vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês, traz a galera pra cá, né, me ajuda aí, porque assim, se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, assim eu te ajudo a passar na prova e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas aí a chegar ao resultado da aprovação. Combinado? Maravilha, ó, não me seja pão duro de like, viu? Muito bom, gente. Vamos lá, vamos tocar aqui o barco aqui para poder fazer aqui a coisa acontecer. Vamos iniciar fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós estudamos na nossa aula 1. Na aula 1 a gente viu sobre a questão do nosso plano de ação. E eu mostrei para vocês os 5 pilares, né, em relação à questão do nosso plano de ação da aprovação no exame de suficiência. Então eu mostrei lá para vocês o pilar 1, que é o ranqueamento das disciplinas mais importantes. O pilar 2, eu falei sobre os assuntos que são os mais importantes. O pilar 3, a parte específica do conteúdo que o examinador cobra. O pilar 4, a parte das pegadinhas para a gente poder aprender a se proteger na prova. E o pilar 5, que é para você não esquecer de tudo que você estudou no dia da prova. Afinal de contas, é muita coisa, né? Então, esses são os 5 pilares que norteiam o nosso plano estratégico. Eu expliquei isso para vocês e hoje a gente vai dar continuidade nessa jornada, onde a gente vai pegar a parte do estudo estratégico, né? Eu vou pegar a parte específica que cai na prova e a gente vai destrinchar o estudo técnico desses conteúdos aqui na nossa aula de hoje. Então a gente viu, diante de tudo isso, quando a gente estuda seguindo esses 5 pilares, acontece o melhor dos mundos, porque a gente tem um esforço menor com um resultado maior, né? Gastando menos tempo. Como assim, Oswaldo? Porque ao invés de você estudar o edital inteiro, perdido naquele emaranhado de conteúdo que você não sabe nem para onde é que vai, você estuda assim, ó, direto ao ponto, só o necessário para conseguir a tua aprovação. Então isso vai fazer com que você tenha uma performance enorme na questão do teu tempo de estudo, porque você não vai ficar perdendo tempo com coisas que são desnecessárias, né? Por isso que os nossos alunos conseguem passar aí no CFC com 40, 50 questões na prova do CFC, pelo simples motivo de que eles vão direto ao ponto na questão do estudo para poder passar na prova. Legal? Beleza. E aí a gente fez a análise técnica da listagem das disciplinas e a listagem técnica dos assuntos que foram os mais cobrados. Isso foi o que a gente viu na nossa aula 1. Inclusive tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você perdeu essa aula ou se você quiser assistir a gravação dela, você pode assistir aqui, tem a programação aqui embaixo. Legal?
Beleza, avisa os dados, agora a gente vai entrar na nossa aula 2, né? E nessa nossa aula 2 eu vou mostrar para vocês o meu manual secreto. E o que tem nesse manual secreto, Oswaldo? Simplesmente um checklist com um passo a passo. Oswaldo, que passo a passo é esse? Bom, eu listei alguns assuntos que eram os mais cotados para poder cair na prova, né? E aí, hoje a gente vai abrir o checklist para eles. E com esse checklist, você vai ser capaz de acertar qualquer questão na prova do CFC, seguindo o passo a passo desse checklist. Pode ser que você chegue para mim e diga assim, Oswaldo, mas é porque eu não sei de nada, estou no zero batendo, minha Nossa Senhora, e agora? Não tem problema. Siga o passo a passo, só se permita e deixa o resto comigo. Combinado? Então coloca assim no chat, ó, eu me permito, que é para a gente poder já ficar aqui alinhado, energizado, para a gente poder conseguir fazer a coisa acontecer. Legal? Muito bem, beleza. Então aqui, ó, o que a gente vai ter na nossa próxima aula, né, na quinta-feira? Hoje a gente faz a parte do estudo técnico do conteúdo, como eu expliquei para vocês, e amanhã a gente vai para a hora da verdade. E o que é a hora da verdade, Oswaldo? É a parte da resolução estratégica das questões, mas não é de qualquer jeito. Eu vou ensinar para vocês como acertar essas questões em tempo recorde. Então eu vou te mostrar uma forma diferente de você responder as questões. Você já vai saber o passo a passo hoje. E amanhã eu vou te dar uma cereja no bolo, porque você vai aprender a responder as questões em tempo recorde. Você vai ficar assim, ó, de queixo caído. Vai demorar um pouquinho para poder você acreditar que vai conseguir acertar essas questões assim tão rapidamente, para que a gente possa resolver outro problema. Porque muitos alunos reclamam que não dá tempo responder todas as questões na hora da prova. Então, aplicando essa estratégia que a gente vai aprender durante essas nossas aulas, você também vai conseguir resolver essa questão do tempo durante a prova. Então, perceba aí, gente, não sei se vocês estão conseguindo ligar o queijo ao ratinho, né? Mas perceba aí o poder do que a gente está trabalhando aqui durante essas aulas. Perceba o tanto de energia que a gente está colocando juntos aqui para poder efetivamente fazer você passar na prova do CFC e passar com folga, passar convicto, né, e com conhecimento sólido, efetivamente. Né? Você não aprendeu de qualquer jeito para poder fazer uma prova, você construiu uma base sólida para poder fazer a prova. Legal? E aí, quando terminar tudo isso, a gente vai ter uma aula bônus, né, que é o Desafio Simulado Ninja, onde a gente vai fazer um teste. Vou pegar as questões que são as mais cotadas para poder cair na prova, e a ideia é que você teste o seu conhecimento e aprenda na prática como é que essas questões, né, são cobradas na prova do CFC. E aí eu quero a participação de vocês para a gente poder escolher o horário que o simulado vai acontecer, tá? Como domingo, aquele nosso dia que a gente fica mais em família, enfim, qual é o horário que ficaria melhor para você? Eu vou deixar uma enquete aqui embaixo, e aí você vai votar nessa enquete e escolher o horário que você prefere que essa aula aconteça no domingo, e a gente vai fazer essa votação, e o horário mais votado vai ser da nossa aula, tá? E aí, de novo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode baixar todos os materiais, já está tudo disponível para você. Legal? Muito bem. Muito bem, muito bem. Ah, e o mais importante, né? Ontem teve sorteio e hoje vai ter de novo, né? Então fica comigo aqui até o final da aula, que aí eu vou liberar para vocês, né? No final da aula eu vou explicar, vou fazer um sorteio e quem ganhar vai receber um relatório com os 50 temas que, na minha opinião, são os mais cotados para serem cobrados aí na próxima prova do CFC. Ó, delícia! Maravilha, show de bola! Ah, gente, só mais uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Toda a nossa comunicação durante o curso com você vai ser feita dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp. Então, por lá, a gente vai mandar o aviso das aulas, as apostilas, os comunicados, as instruções, vai ser tudo enviado por lá. E os nossos números oficiais de atendimento, caso você precise tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se qualquer outro número vier falar com você para te oferecer alguma coisa que não seja o que eu estou te avisando aqui durante a nossa aula, você deleta, bloqueia do seu WhatsApp para a sua segurança. Se você tiver alguma dúvida, fala com os administradores do nosso grupo, veja os números oficiais de atendimento que estejam aqui embaixo, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada durante o nosso programa de treinamento. Combinado? Então é isso aí. Vamos voltar para cá. Então, gente, começando aqui a nossa jornada, né, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, passar na prova do exame de suficiência é meio que como se fosse um jogo de xadrez, que aparentemente parece simples, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Por que, Oswaldo? Aí eu vou vir para o lado de cá aqui, ó. Produção, isso, bota eu aqui no centro da tela. Muito bem. Gente, se você pegar um jogo de xadrez, falando aqui a grosso modo, digamos assim, é simples. Eu tenho umas pecinhas do lado de cá, tenho as pecinhas do lado de lá. O importante é que essas pecinhas aqui derrubem as pecinhas do outro lado, de forma que quando terminar o jogo, quem tiver mais pecinha ganha, né? De uma forma bem rudimentar, de uma forma bem simples, seria isso. Só que a gente sabe que não é exatamente assim. Inclusive tem até campeonato de xadrez, né? E aí o que eu quero te dizer? Quando você vai jogar xadrez, não é simplesmente você jogar uma pecinha para o lado, né? Passar uma pecinha para o lado ou uma pecinha para o outro.
O grande detalhe da história é saber qual a pecinha que você vai movimentar, para qual lado, com qual objetivo, qual é a finalidade, planejando o passo que o oponente vai dar. Ou seja, tem todo um alinhamento estratégico que você precisa fazer para que você possa alinhar a tua jogada dentro da tua operação. E quando se trata de prova do exame de suficiência, também é da mesma forma. Olha só, deixa eu vir para cá aqui, produção. Bota eu aqui, ó. Muito bem. Quando a gente fala de prova do exame de suficiência, se a gente bem parar para pensar, né, como eu já expliquei para vocês estão careca de saber, o edital ele tem lá todo o conteúdo que vai cair na prova, não tem? Tem. Então, deveria ser simples, não deveria? Porque, ó, olha só, gente, se o edital tem todo o conteúdo, você sabe o que vai cair na prova e não pode cair nada que não esteja no edital, então a prova, abre aspas, é meio que previsível. Só que, na verdade, se você olhar para o edital, pegar os 591 conteúdos, ver a parte de norma técnica, digamos assim, o que acontece? Acontece que você vai se perder naquele emaranhado de conteúdo, naquela tonelada de norma que você tem para ler, para você poder identificar na entrelinha do detalhe de onde é que está a possível questão que o examinador possa cobrar na prova. Então, é como se você estivesse entrando numa rua cheia de travessas sem saber qual é o destino que você vai seguir. Então perceba que não é tão simples assim, né? Mas aplicando a técnica que eu estou mostrando para vocês aqui, de a gente fazer essa peneira, né, esse funil, né, pegar a disciplina mais importante, pegar o assunto que é cobrado na prova, do assunto, a parte específica que o examinador cobra, dessa parte específica, entendendo qual é a pegadinha que o examinador coloca para você aprender a se proteger e alinhando tudo isso com a parte do processo de memorização, pronto, você facilita todo o teu processo. Então, é exatamente isso, né, que a gente precisa absorver aqui durante essas aulas para que a gente possa acelerar o teu processo de aprovação aí no exame de suficiência. Muito bem. Então, querendo ou não, você olha assim, né? Parece meio que impossível, né, de passar no CFC. Mas tchan. Olha, rapaz, olha que legal. Fui eu que fiz. Tu acredita? Olha como ficou legal, né? Calma aí, né? Na verdade, é quase impossível, né? Vamos ligar aqui esse foguete aqui e vamos juntos à aprovação do exame de suficiência. Tá, Oswaldo? Não foi lá bem eu que fiz, a ideia foi minha, né? Eu pedi lá para a IA, né, a inteligência artificial, faça um desenho do professor Oswaldo, né, vestido de astronauta. E saiu essa foto aqui, ó. Que legal, ficou muito bom. Beleza, vocês gostaram da foto aí, pessoal? Ficou legal? Coloca aí no chat aí para mim aí, ó. Ai, vamos nós. Gente, seguindo aqui o barco, né, tá aí o nosso pilar de sustentação, ele que vai guiar a gente durante o curso inteiro, né, com as fases do processo, disciplina, assunto, parte específica, pegadinha e como não esquecer de tudo na hora da prova, e a gente vai focar nessa parte aqui agora. Ó. Muito bem, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu listei aqui os conteúdos na nossa aula passada que eram os mais cotados para poder cair na prova. Quais são? Fluxo de caixa, consolidação de balanço, equivalência patrimonial e lançamentos contábeis. Gente, esses conteúdos eles não caem, eles despencam na prova. Sempre cai lá uma questãozinha sobre esses conteúdos na prova do CFCE. Eu vou virar para o lado de cá aqui, ó. Olha, DJ, vem comigo aqui, ó. Tchan. Rapaz, que legal, viu? Gente, esses conteúdos que caem lá na prova do CFC tem um detalhe. Você pega uma questão de fluxo de caixa, você viu na faculdade? Provavelmente você viu isso de forma pincelada. Você viu consolidação de balanço? Você viu equivalência patrimonial? Provavelmente não. Coloca aí no chat para mim se você viu esses conteúdos aí durante a faculdade. Talvez você tenha visto lançamento contábil, mas provavelmente você também não saiba o suficiente para poder acertar a questão na prova. Então perceba o tamanho do problema que tu tem. São conteúdos altamente cotados para poder cair na prova e são conteúdos que você não está preparado para poder acertar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou garantir que você, seguindo um manual estratégico, com um checklist, com passo a passo, que eu vou te ensinar aqui agora, você vai ser acertado. Vocês vão lembrar desse vídeo no dia da prova. Vocês vão ouvir a minha voz lá na hora da prova quando cair essa questão. E eu vou estar te guiando, te pegando pelas mãos e te dizendo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Não dá para errar uma questão dessa no dia da prova do CFC. Né? A única coisa que eu quero que você faça é se permita e deixe que eu resolva o resto. Beleza? Maravilha. Ó, produção, vou voltar para o lado de cá aqui agora. Rapaz, esse negócio de ter o arrumo de câmera, eu estou achando muito legal. Olha aí. Eu estou parecendo artista de televisão, né? Que da Rede Globo International. É muito legal isso aqui, viu? Muito bom. Gente,
Então, seguindo aqui o nosso processo, né, vamos tocar aqui o nosso barco aqui para os nossos conteúdos. Mas só antes de começar, produção, bota eu aqui no centro da tela aqui, ó, pronto, beleza. Gente, o que eu quero que vocês façam aqui, né? Eu quero que só por um momentinho bem rápido você feche os olhos aqui, feche os olhos comigo, e eu quero que você mentalize você abrindo lá a lista de aprovados no exame de suficiência e vendo o teu nome lá. Mentalizou? Sentiu a energia? Agora eu quero que você imagine você com a sua família, assim, aquelas pessoas que vocês amam, vocês se abraçando, vocês se beijando, vocês pulando, vocês chorando de alegria e comemorando juntos aí o resultado da aprovação. Subiu aquele sentimento bom dentro de vocês? Gente, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, eu sei que a gente vai seguir uma jornada difícil aqui agora. Né? Eu sei que é duro, às vezes você está em casa e tendo que se esconder um pouquinho, né, do seu filho, da sua filha, né, de repente do seu marido, da sua esposa, em prol do seu estudo. E eu me lembro a Mônica Cerqueira, uma das nossas alunas, quando ela chegou para mim e dizia assim, né, quando o filho dela chegava para ela e dizia assim, mamãe, mas a senhora vai ficar estudando até que horas? Que horas que a senhora vai brincar comigo? Sabe aquela hora que você sente assim uma dor forte no peito, né? Porque a criança ela não entende o que você está fazendo aí naquele momento, né? Ela não consegue perceber a importância que aquilo tem para você. Mas você sabe o sacrifício que precisa ser feito em prol deles, né? Em prol da família, das pessoas que você ama. Né? Então, assim, é um mal necessário que a gente precisa fazer, não sei se seria bem essa a palavra, né? Mas, enfim, vocês entenderam? A grande questão é porque lá na frente, pode ser que ele não entenda essa ausência que você está tendo, mas ele vai entender uma coisa, papai e a mamãe estão se esforçando por alguma coisa. E lá na frente, os seus filhos, né, as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, né, seu marido, sua esposa, enfim, eles vão poder comemorar junto com você. E mais do que dar o exemplo, você vai ser o exemplo. Né? E o seu filho lá na frente ele vai entender que quem planta um dia colhe, que quem se esforça um dia colhe os frutos. E ele vai entender o significado do esforço ali, na prática, vendo você comemorando junto com ele. E eu posso te dizer que vai ser incrível esse momento, vai ser massa. Então já coloca assim no chat assim, ó, a primeira coisa que você vai me dizer quando você passar na prova do exame de suficiência. Coloca no chat aí para a gente poder fazer esse ensaio. Beleza, produção, volta para mim aqui, ó. Gente, e por que eu estou dizendo tudo isso, né? Para a gente poder iniciar aqui essa nossa aula de hoje. Que é para você não esmurecer. Porque a gente está aqui empolgado, estudando, se dedicando, fazendo a parada acontecer e tal. Mas quando você dormir e você acordar amanhã, você vai se deparar com o seu dia a dia, da sua vida real. Né? E aí quando a gente se depara com a vida real, o que acontece? Você pega um ônibus lotado, você trabalha o dia todo, aí chega em casa cansado, tem uns que ainda estão indo para a faculdade, aí quando chega em casa tem que cuidar dos filhos, dos afazeres dentro de casa, você vai estudar que horas? Percebe o desafio que a gente enfrenta aqui nesse meio tempo? E aí é muito louco porque, assim, né, como o próprio Albert Einstein já diria, né, a felicidade não está na ausência de problemas, e sim na capacidade de você saber lidar com eles. Então, assim, se a gente for esperar o melhor momento para poder começar a estudar, para poder passar na prova, infelizmente esse melhor momento não vai chegar nunca. Eu me lembro no meu tempo de faculdade, quando eu era estagiário, eu tinha um coordenador na empresa que eu trabalhava, que ele dizia assim, ó, dê graças a Deus à correria, porque se não tivesse, você não estava aqui. E querendo ou não, toda essa correria que você tem no seu dia a dia, ela é importante, né? Porque é dela que você tira o seu sustento. Então, querendo ou não, isso é importante para que você possa manter a roda girando, porque o mundo não vai parar esperando para você passar na prova do CFC, a coisa vai continuar fluindo, percebe? Então, eu só queria te dizer isso, né, para a gente poder embarcar aqui agora, para que você possa ter essa consciência da gente ter a disciplina de fazer a coisa acontecer, embora os desafios, que não são poucos, são muitos, né, tentem parar a gente no meio do caminho. Beleza? Maravilha. Então é isso aí, vamos lá. Olha aqui, olha, rapaz, eu tava inspirado quando eu fui preparar esse material. Olha aí aqui, ó, o que eu consegui fazer aqui na inteligência artificial. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer é abrir o nosso manual secreto, que está lá protegido a 7 chaves, para que nem a FGV e nem o Conselho Federal de Contabilidade possam ver o que está aqui
na nossa frente, para que eles não descubram que eu tenho um manual secreto que vai fazer você passar na prova do exame de suficiência, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá fazer que a coisa acontecer. Gente, primeiro conteúdo que a gente vai estudar aqui agora. É assim que você vê fluxo de caixa? Quando você olha para uma questão de fluxo de caixa, é desse jeito que você vê a questão? Porque se for desse jeito que você vê a questão, se a gente deixar ela assim, fica mais gostosa, né? Será que fica melhor no dia da prova, se a gente simplificar aqui a tua vida dessa forma? Muito bem. Então vamos lá. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar um passo a passo para você poder acertar essas questões. Como é que você vai fazer uma questão de fluxo de caixa? Primeiro passo, bem devagarzinho, tá, gente? Você vai lá na DRE, e na DRE você vai buscar o lucro ou o prejuízo. Ele vai ser o saldo inicial do nosso fluxo de caixa, certo? Beleza. Estou colocando aqui resultado líquido porque ele pode ser tanto positivo como pode ser negativo, tá? Já caiu das duas formas na prova. Muito bem. Segundo passo. A gente vai para o que a gente chama de ajuste sobre o lucro. Oswaldo, o que são os ajustes sobre o lucro? São receitas, vamos marcar aqui, ó. São receitas ou despesas que ou não afetaram o caixa ou não fazem parte da atividade operacional. Então a gente precisa eliminar os saldos dessas contas lá dentro do nosso fluxo de caixa. Aí você vai dizer para mim assim, ó, mas Oswaldo, é porque eu não sei quais são essas contas e agora, pelo amor de Deus, calma, bebê, calma, tá aqui, ó. Vou deixar um modelozinho com as contas que o examinador cobra lá na prova para você poder acertar, tá aqui, ó. Depreciação, juros de financiamento, resultado da equivalência patrimonial, despesa com PCLD e o resultado na venda de terrenos. Olha essas continhas aí, porque são as que o examinador cobra lá na prova. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar na DRE e você vai trocar o sinal quando você for colocar na DFC. Então veja, se na DRE ele tiver como despesa, então ele é negativo, no fluxo de caixa ele vai positivo. Se ele tiver com resultado de equivalência patrimonial e for um resultado positivo, lá na DFC ele vai vir negativo. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha o esqueminha, troca o sinal, ó. DRE positivo, fluxo de caixa negativo. DRE negativo, fluxo de caixa positivo. Oswaldo, por quê? Simples. Porque no fluxo de caixa eu preciso eliminar o saldo dessa conta. Porque como ele não afetou o caixa ou não faz parte da atividade operacional, a gente precisa fazer o quê? Retirar. Pronto. Então você só vai trocar o sinal. Beleza? Maravilha. Muito bem. Feita essa parte, e agora você já sabe quais são as contas que caem na prova, então não tem desculpa de você dizer que não sabe, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai vir para o terceiro passo. Oswaldo, qual é o terceiro passo? É pegar o passo 1, que você pegou aqui, ó, o resultado da DRE, com o passo 2, que são os ajustes sobre o lucro. Esse passo 2 ele pode ser positivo ou negativo, o resultado dele, né? Então aqui pode ser que você some ou subtraia, vai depender do saldo, né? Muito bem, pronto. Beleza, esse é o terceiro passo. Oswaldo, quarto passo. O quarto passo é você pegar o saldo da variação das contas da atividade operacional. Beleza, show de bola. Oswaldo, mas porque eu também não sei o saldo das contas, Oswaldo, pelo amor de Deus. E agora, pronto, não se preocupa, tá aqui, ó. Vou te dizer aqui quais são as contas que normalmente são as mais cobradas lá na prova do CFC. Então você vai colocar lá a conta de estoque, a conta de cliente, de adiantamento de cliente, despesa antecipada. Cuidado com a despesa antecipada, tá, pessoal? Porque tem um nomezinho de despesa na frente. Vou até deixar destacado aqui com uma corzinha diferente, ó. Porque a despesa antecipada tem esse nomezinho de despesa aqui na frente, ó. E aí te induz ao erro de querer classificar como conta de resultado, só que ele é uma conta de ativo circulante, tá? Aí vem impostos a pagar, adiantamento a fornecedor, seguros a apropriar, salários a pagar, impostos a receber e royalties a pagar. Essas aqui são as contas que são as mais cobradas na prova, ponto. Beleza. Então, feito isso, e você calculou o quarto passo, beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, pronto. Quando você for calcular a variação dessas contas, você vai fazer assim, ó. Vamos anotar aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, um ano de X1 e vai comparar com um ano de X2, né? E aí o que você vai fazer aqui nessa jogada?
Você vai pegar o menor ano com o maior ano e vai ver se aumentou ou se diminuiu. Se ele aumentar, lá vai diminuir. Se ele diminuir, lá vai aumentar. Isso se for no ativo, tá? Ou seja, o ativo troca o sinal. Se eu tiver no passivo, o passivo mantém o sinal. Ou seja, lá na hora da prova, o examinador vai ter que te passar um balanço patrimonial. Um balanço patrimonial. E aí, com esse balanço patrimonial, você vai pegar o primeiro ano com o segundo ano e vai comparar a variação das contas em relação a se aumentou ou se diminuiu. Basicamente isso. Você vai olhar continha por continha. De um ano para o outro, aumentou ou diminuiu? Se for de ativo, troca. Se for de passivo, passivo mantém. Coloca no chat aí, repete comigo. Ativo troca, passivo mantém o sinal. Né? Mantém o sinal de quê, Oswaldo? Da variação de um período para o outro. Beleza? Legal, legal? Maravilha. Aí você vai dizer assim para mim, né? Aí você vai dizer assim para mim, ó. Mas, Oswaldo, vai cair um modelo lá, eu não sei montar a estrutura do fluxo de caixa, esse passo todo que tu falou, e agora vamos fazer o seguinte. Ó, vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui embaixo no chat a meta de like para a nossa aula de hoje. Se a gente bater a nossa meta de like, eu vou mandar para vocês um modelo de fluxo de caixa, todo pronto e estruturado para você dar Ctrl+C, Ctrl+V lá no dia da prova. Ponto. Simples assim. Beleza? Você vai montar lá o seu passo a passo, seguindo o modelo do plano de contas lá que eu vou te mandar. E não pode aqueles plano de contas gigante, enorme, não. É um plano de contas enxuto, só com as contas que são cobradas na prova do CFC, que é para facilitar a tua vida. Gente, eu vou sair daqui, vai ser zero desculpa para você dizer que não passou na prova do CFC. Que o que você precisa eu estou te entregando aqui. Então, deixa o dedo no like aí, que se a gente bater a meta de like, eu te mando um modelo pronto de estrutura de fluxo de caixa, já todo montado, bonitinho, para você poder fazer lá na hora da sua prova. Beleza? Muito bem. Terminado aqui o primeiro conteúdo, cadê? Aqui, pronto, a gente entra no nosso segundo conteúdo, que é o conteúdo de consolidação de balanço. E, gente, no conteúdo de consolidação de balanço, se a gente... deixa eu só voltar aqui. Gente, ó, seguinte, ó, peraí, produção, segura, deixa eu ir na tela. Aqui... Beleza. Não, já falei. Deixei aqui, né? Gente, as pegadinhas estão aqui, tá? Ó. As pegadinhas estão aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Deixei o quadrozinho, um resumo para vocês aqui, ó. Oswaldo, o que é esse quadrinho aí? Porque a parte que mais confunde no fluxo de caixa é essa questão de trocar o sinal. Então já deixei o quadrozinho já tudo mastigado para tu poder acertar essas questões na prova. E não te preocupa que na aula de amanhã a gente vai responder várias questões sobre esses conteúdos, tá? Então assim, primeiro está estudando a matéria para depois responder a questão. Não posso sair respondendo aqui sem ter te ensinado primeiro, beleza? Então hoje a gente estuda, amanhã a gente responde questão. Muito bem, beleza. Entrando aqui agora no nosso segundo conteúdo, produção, botando o slide aí na tela, pronto, consolidação de balanço. Gente, se a gente pegar a consolidação de balanço, tirar esse Fred Google horroroso e botar esse Fred Google, ó, rapaz, eu estava inspirado quando eu estava vendo lá as coisas de inteligência artificial, eu botava lá assim, ó, ei, bota um boneco feliz, infantil do Fred Krueger. E aí, olha que lindo, que legal, rapaz, eu tô gostando muito desse negócio das inteligências artificiais, tá muito legal, a gente se diverte. Enfim, gente, caiu consolidação de balanço na hora da prova, apesar de parecer um conteúdo difícil e enorme, porque na hora da prova, para poder montar uma questão de consolidação de balanço, obrigatoriamente o examinador vai ter que te dar dois balanços, porque tem que ter o balanço do controlador e do controlado. Então o trambolho é desse tamanho. E querendo ou não, toda vida que a gente olha para uma questão e vê que é uma questão grande, naturalmente a gente já condena logo de cara e acha que é uma questão difícil. E eu vou te mostrar aqui que não é. Se você seguir o passo a passo bonitinho aqui, você vai conseguir acertar a questão na prova. Talvez você não tenha conseguido ainda ligar ao pé da letra o tique e o teco, porque hoje a gente não está respondendo questões. Hoje você está aprendendo o conteúdo. Mas na nossa aula de amanhã a gente casa todos os pontos. E aí a gente faz o checkmate, tá? Então,
Só sossega o coração, só se permita e não se deixe abalar, porque a gente vai conseguir chegar lá, tá tudo planejado e desenhado. Combinado, pessoal? Coloca o combinado aí no chat, que está combinado para vocês, está combinado para mim também. Beleza, o que você vai... Fala, minha Nossa Senhora, tá vivo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Vamos lá, gente, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai somar os grupos de conta. Ativo circulante com circulante, não circulante com não circulante, e aí vai. Soma os grupos de conta. O que você está fazendo? Você está consolidando os balanços, tá? De quem, Oswaldo? Do controlador, junto com o controlado. Muito bem. Então, gente, cuidado. Vou botar aqui um P de pegadinha, tá? Um P de pegadinha. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, ó. Na consolidação, o coligado não entra. Isso já foi questão de prova, tá? Já caiu na prova, o examinador deu o balanço do controlador, deu o balanço do controlado e deu o do coligado. O coligado não entra na nossa composição, tá? Essa é uma pegadinha importante. Só entra controlador e controlado. Outro detalhe importante, gente, essa aqui é a maior das pegadinhas que cai na prova. Qual é, Oswaldo? Gente, o que é consolidar? Consolidar é você pregar, amancebar, juntar, entranhar, afolosar, botar um pregado junto dentro do outro. Para quê, Oswaldo? Porque a consolidação é a junção. Simples assim. Então, na hora da prova, o que o examinador vai fazer? Ele diz, me dê o total do balanço consolidado do grupo do ativo circulante. Aí você, ingenuamente, faz o quê? Pega lá o balanço patrimonial, pega o total do ativo circulante e soma com o total do ativo circulante do controlado do controlador. E aí você vai lá nas alternativas e vai ter a resposta. Gente, pelo amor de Deus, não marca essa alternativa, porque exatamente ela é a alternativa errada. Essa é a pegadinha top da galáxia que cai na prova. É a pegadinha mais previsível que tem. Eu sempre alerto os nossos alunos em relação a isso. Essa é a pegadinha clássica. Por que, Oswaldo? Porque você tem que fazer o segundo passo. Oswaldo, qual é o segundo passo? Eliminar o saldo das contas em comum. Oswaldo, como assim conta em comum? Olha para mim. Se você tem uma empresa A e aqui você tem uma empresa B e as duas empresas são suas, quando a tua empresa A empresta dinheiro para a tua empresa B, por exemplo, né, ou quando a tua empresa A vende para a tua empresa B, está entrando dinheiro novo dentro de casa? Eu estou mais rico, eu estou mais pobre? Não. Eu só estou tirando do meu bolso direito e estou colocando no meu bolso esquerdo. Concorda comigo? Então, não há uma criação de riqueza, não há uma diminuição de riqueza. Né? Não tem uma obrigação nem um direito. Né? Individualmente falando, nos balanços, né? Aqui eu vou ter um empréstimo a receber do controlado e aqui eu vou ter um empréstimo a pagar do controlador, porque emprestei um dinheiro de uma empresa para outra. Mas quando eu junto as duas empresas em uma só e as duas empresas são minhas, concorda comigo que essa obrigação, esse direito some? Aí é onde está o grande detalhe. Ó, gente, presta atenção, produção, vai ser o DJ aqui agora, vira para cá. Ó. Moleque. Gente, na consolidação, precisa eliminar os saldos das contas em comum. Legal? Beleza? Maravilha. Aí você vai dizer assim para mim, Oswaldo, mas eu não sei quais são as contas que tem que eliminar, pelo amor de Deus. Calma, bebê. Relaxa, sossega o coração, vem para cá. Você vai procurar essas 4 contas aqui, ó. Você vai procurar a conta do dividendo a receber, e do outro lado do dividendo a pagar. Você vai procurar a conta do empréstimo a receber e do outro lado do empréstimo a pagar. A gente só tem que tomar cuidado aqui, ó. Por que, Oswaldo? Porque não tem empréstimo, investimento no controlador, né, e investimento no controlado. Não tem investimento a receber e investimento a pagar. O controlador está investindo, o dinheiro entra no capital social no controlado. Aqui é um cuidado que você tem que ter. Tem que ter um cuidadozinho aqui, certo? Beleza. E por fim, quando você vende um estoque entre controlador e controlado, né, tem um negócio que a gente chama de lucro não realizado, que eu já vou explicar para vocês, que você precisa eliminar também na consolidação do balanço. Muito bem. Então, produção, bota eu aqui no centro da tela aqui agora. Ó. Vamos lá. Então, vamos recapitular. Na consolidação do balanço, no primeiro passo, eu somo os grupos de conta. Identifico qual é a primeira pegadinha. Qual é a primeira pegadinha?
Se você somar os grupos de contas e não eliminar o saldo das contas em comum, vai ter uma alternativa na prova. Tá aí a pegadinha. Eu estou te dizendo a pegadinha. Tu só erra na prova se tu quiser. Segundo passo, localiza as contas em comum, que vão estar lá nos grupos de conta do ativo, do passivo e do PL entre controlador e controlado. Pegadinha 2, o coligado não entra, só entra o controlador e o controlado. Beleza, show de bola. Oswaldo, mas quais são as contas que eu tenho que identificar? Eu não sei. Tá aqui, eu acabei de te mostrar. Olha para essas contas, são elas que caem na prova. Pronto, tô amarrando o cerco, não tem para onde fugir. O que eu vou fazer agora? Beleza, agora que eu identifiquei quais são as contas em comum, você vai pegar o grupo de conta que você somou e vai eliminar o saldo da conta em comum. Essa é a resposta na prova. Só isso. Vem para cá, produção, vem comigo. Bota aqui o slide aqui na tela para cá, aqui, ó. Vem para cá, ó. Olha o DJ virando aqui o notebook aqui, ó. Beleza. Muito bem, show de bola. Então, se ele falar... Então, vindo aqui para o nosso terceiro passo, né? Você vai pegar o passo 1, que é o somatório dos grupos de contas, e vai subtrair do passo 2, onde você eliminou os saldos em comum. Pronto. Ô, letra horrorosa, né? Em comum. Muito bem. Deixei até esquematizado aqui, ó, para você poder ver aqui as contas, ó. Pronto, tudo esquematizado. Gente, me diz aí, onde foi que tu viu na faculdade alguém te pegando pelas mãos e te mostrando no beabá como é que tu vai responder a questão? Gente, mais esmiuçado do que isso aqui, só se eu for fazer a prova por ti, lá no dia da prova, só assim. Não tem outro jeito de a gente conseguir fazer esse negócio dar certo. Eu estou te entregando o ouro. Né, um mapeamento das questões que nós fizemos, identificamos um padrão, uma forma como todas as questões são resolvidas, que se você seguir, tu acerta a questão na prova. Talvez ainda não tenha ligado o tique e o teco, porque a gente não respondeu questão, a gente está na teoria. Mas na aula de amanhã a gente vai ver só resolução de questão. Então hoje a gente está pegando a base, para amanhã a gente botar a mão na massa. Amanhã é o dia da hora da verdade, para a gente poder ver na prática como é que essa parada funciona. Gente, só se permita. A única coisa que eu quero de vocês é isso. Deixa que o resto eu resolvo. Galera, vocês estão entendendo a magnitude disso aqui? A importância que isso aqui tem para acelerar o teu processo? Se você estiver entendendo, coloca assim, ó. Estou entendendo. Coloca aí para mim no chat para eu poder saber, né? Para você entender aí o grau da profundidade do processo cirúrgico que eu estou te entregando aqui para você poder passar na prova. Produção, depois se puder trazer mais um carocinho d'água aqui para mim, eu agradeço, viu? Muito obrigado. Ó, seguindo aqui o barco agora. DJ, já deixa no esquema aí para a gente poder responder aqui essa questão aqui de equivalência patrimonial. Tá chegando aqui, olha aí. Muito bem. Rapaz, muito obrigado, viu? Maravilha. Show de bola. DJ, já deixa preparado aí para a gente poder ver aqui o nosso próximo conteúdo, que a gente vai estudar a parte de equivalência patrimonial. E, gente, se a gente pegar equivalência patrimonial e trocar isso por esse palhacinho do patati patatá, melhora a tua vida? Pois é, né? Então, se melhora a tua vida, vamos lá, que eu vou facilitar para tu poder aprender. E, gente, equivalência patrimonial você aprendeu lá das antas e tu nem sabe. Tu aprendeu isso aqui cantando Mamonas Assassinas e tu nem imaginava que isso aqui seria como é que se diz? Meio que um déjà vu, né? Assim, o destino te preparando para você poder aprender contabilidade. E tem uma música do Mamonas Assassinas chamada Ser Corno ou Não Ser, que ele faz exatamente a explicação dessa música. DJ, toca o som aí pra gente aí, ó. Eita maravilha! Gente, todo mundo com a mão assim pra cima, assim comigo, assim, ó, vai! Todo mundo com a mão pra cima, assim, vai, ó! Ser corno ou não ser, eis a minha indagação.
Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, dá uns podes é fogosa, ser corno é só feliz. Eita, produção, pode fechar aí, ó. Tá bom de pagar mico aqui, tá bom demais. Olha aí, parecendo o microfone do Silvio Santos, vai lá, oi! Quem quer dinheiro? Muito bem, vamos continuar nossa aula, vai, oi! Deixa eu botar pra cá pra gente continuar. Tá, Oswaldo tá bom de mico aqui, né? Oswaldo, pra que você cantou a música do Mamonas Assassina? Vamos lá que eu vou te explicar. Gente, na equivalência patrimonial, existe uma pessoa chamada controlador, e do outro lado existe uma pessoa chamada de controlado. Controlador é quem manda, e controlado é quem obedece. Obedece. Muito bem. Se quem manda é o controlador, isso aqui é o que a gente chama de sociedade investidora. Certo? E esse aqui que obedece, a gente chama de sociedade investida. Investida. E aí pensa, ó, quando você junta aqui, ó, esses dois aqui, ó, quando essa pessoinha aqui vende para essa pessoinha aqui, né, está dentro do coraçãozinho, é o que a gente chama de lucro não realizado. Agora, quando aparece um Ricardão aqui fora, né, e essa pessoinha aqui se envolve com um terceiro dentro do jogo, um terceiro no jogo, é o momento onde tinha um lucro realizado. Pronto, acabou. Você aprendeu a equivalência patrimonial. Simples assim. Então perceba que eu não cantei Mamonas Assassina aqui simplesmente para poder pagar o mico de graça. Não. Tinha uma intenção por trás. Sabe qual é a intenção? Nós temos o dom de aprender besteira. Então por que a gente não pega a besteira, bota dentro de uma coisa importante para poder tu aprender a matéria? Porque agora eu consegui entranhar no teu juízo de um jeito que a gente vai se encontrar daqui a 50 anos em algum local dentro do planeta Terra e você vai dizer, Oswaldo, aquela questão da equivalência patrimonial caiu na prova. Ai, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, eu acertei. Pois é, porque se eu falar para você aqui que a Lei 10.833 trabalha aproveitamento de crédito de PIS e COFINS para as empresas optantes pelo lucro real, se eu perguntar para ti isso no final da aula, tu não lembra mais. Mas a sacanagem, a frescurinha você vai lembrar, porque nós temos o dom de aprender besteira. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês entenderem direitinho aqui como é que essa parada funciona. O detalhe é o seguinte. Quando o controlador ele vende para o controlado e ambos estão dentro do mesmo grupo patrimonial, o que acontece? A venda de um para o outro transfere, faz com que a outra parte do grupo tenha lucro, confere? Beleza, entendi. Mas, Oswaldo, se ela vai ter lucro na operação, mas as duas empresas fazem parte do mesmo grupo, isso é o que a gente chama de lucro não realizado. Por quê? Entrou dinheiro novo dentro de casa? Não. Se não entrou dinheiro novo dentro de casa, isso é o que a gente chama de lucro não realizado. Agora, quando o controlador vende para o controlado, ou o controlado vende para o controlador, tanto faz a ordem, e ele se envolve com um terceiro no jogo, quando ele se envolve com um terceiro no jogo, entra ou não entra dinheiro novo dentro de casa? Agora entra. Então perceba, quando entra dinheiro novo dentro de casa, então agora você pode chamar de lucro realizado. Acabou. Então, produção, vem para cá aqui no meio aqui, ó. O que você vai fazer agora? Você vai chegar em casa, né? Você vai perguntar se você morar com seus pais, né? Se você não morar com eles, você vai ligar para o seu pai ou para a sua mãe, você vai dizer assim, mamãe, eu sou fruto de um lucro realizado ou não realizado? Aí, meu amiguinho, vou lhe dizer o seguinte, eu vou voltar para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, ó. Se a tua mãe chegar para você e dizer assim, ó, meu filho, você nasceu fruto de um pá de galha, que um dia que eu tava com a raiva danada do teu pai, eu vi um negão lindo, parecia o Léo Santana, eu disse, ai minha Nossa Senhora, e
Você nasceu, minha filha, pronto. Você nasceu fruto de um par de galha, então você é fruto de um lucro realizado. Agora, se a sua mãe chegar para você e dizer assim, minha filha, você nasceu fruto do amor, do enlace matrimonial entre seu pai e a sua mãe, né, aplicando a premissa subjacente da continuidade nas características qualitativas que estão na NBCT G00R2. Muito bem, olha só, né? Então, nesse sentido, você está diante de um lucro não realizado. Olha que beleza, maravilha. Eita, nós Pereira. Né? Oswaldo, como é que eu acerto essa questão na prova, pelo amor de Deus? Vamos lá. Ó. Gente, você vai fazer o seguinte. Ó. Ai, peraí, deixa eu até beber uma águazinha aqui que faltou o fôlego, peraí. Muito bem. O que você vai fazer? Primeiro passo, você vai encontrar a venda do estoque. Beleza? Muito bem, você vai procurar essa venda desse estoque. Pode ser que o examinador já te deu o lucro direto nessa operação. Se ele te der, ótimo. Se ele não der, não tem problema. Você pega o faturamento menos o custo, dá o lucro do mesmo jeito. Beleza? Para você não se desesperar lá na prova. Ah, o examinador não deu lucro e agora calma. Ou ele te dá o lucro direto, ou ele te dá o faturamento e o custo, aí tu calcula. Beleza, esse foi o primeiro passo. Oswaldo, calculei o lucro. Aí você vai ver na questão, se ele vai dizer o seguinte, se o estoque tiver sido vendido por um terceiro, lucro realizado. Se o estoque estiver dentro de casa, ou seja, se ele não foi vendido, é lucro não realizado. Aí você pode se perguntar assim, ó, mas Oswaldo, na hora da prova, o examinador pode dizer que uma parte foi vendida e uma parte não foi vendida? Pode. Então pode ser que uma parte do lucro seja realizado e uma parte do lucro seja não realizado. Não tem problema. Volta para cá, ó. Acontecendo isso, e provavelmente vai acontecer, você vai ter um percentual de lucro realizado e um percentual de lucro não realizado. Acabou. Só isso. Só isso. Beleza? Maravilha. Show de bola. Show de bola. Então pessoal, aí tá... Deixa eu voltar para cá aqui, produção. Vem comigo aqui no centro aqui, ó. Beleza. Gente, tá aí a forma como você vai acertar uma questão de equivalência patrimonial. Passo a passo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, para você acertar a questão. E eu ainda estou pagando um mico aqui na frente de vocês, cantando feito besta, para você poder memorizar o conteúdo, para ele enraizar na tua cabeça. Para no dia da prova tu ouvir a minha voz, respondendo a questão junto contigo, assim como aconteceu com essa nossa aluna aqui também. Ó. Produção, bota na tela aí a história dessa nossa aluna aí, que ouviu a minha voz na hora da prova. Bota aí, ó. Essa foi a minha 4ª tentativa. Eu estudava por estudar, assim, hoje eu vou estudar um pouquinho, mas eu não tinha um foco, eu não tinha quais as matérias que eu tinha que estudar mais. Eu ficava triste porque eu estudava, mas não era... Com essa última tentativa eu vi realmente o que é estudar mesmo. E o que acontece? Foi vindo tudo na cabeça naturalmente. E foi dando certo. Foi dando certo e eu comecei a achar até estranho, professor, porque eu fazia e achava a questão rápido, sabe? Eu fiquei... Sabe quando você fica meio desconfiada? E assim foi indo, a gente foi fazendo. Eu lembrei muito a hora da controlada e controladora, eu lembrei muito, né, do chifre do senhor, eu lembrei do senhor falando do análise, né, o exame era análise, parecia que eu via a sua voz falando comigo. Eu acertei 40 questões. E professor, eu queria falar uma coisa com o senhor no último dia de aula. A gente se despediu, né? A turma ninja se despediu, todo mundo ficou muito emocionado, até mesmo o senhor. Eu queria ter conversado com o senhor aquele dia e não teve jeito. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. A minha carteirinha, quando ela chegar, ela vai ser o elo do senhor comigo. Então, todas as vezes que eu pegar minha carteirinha do CRC, eu vou lembrar do senhor para toda a minha vida. Porque se eu tirei essa carteirinha, né, que ela vai chegar, foi por mérito meu, mas com a sua força. Então, aquela carteirinha, na hora que eu pôr ela na minha mão, ela vai ser o elo da Paty com o Oswaldo Ninja. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo por eu ter conseguido. Tá vendo aí? Ah,
Ah, moleque, rapaz, é brincadeira, né? Você poder chegar assim, a gente pensa assim, né? Poxa, é uma brincadeira que eu faço aqui, mas é uma brincadeira com completo fundo de verdade, né? Porque você vai memorizar o conteúdo e vai te ajudar a acertar a questão na prova. E é exatamente isso que eu quero de você, que na hora da prova, ó, você consiga ouvir minha voz lá, você consiga acertar a questão, beleza? Maravilha. Produção, volta pra cá aqui comigo. Ah, pessoal, e um detalhe importante, tá? Só interrompendo aqui rapidamente, porque eu me lembrei aqui agora, que vocês iam me perguntando, Oswaldo, estou gostando das aulas, tá massa, vai ter uma turma aí pra gente poder continuar, enfim. Gente, nós vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo essa tela que tá aparecendo aqui agora? Lê esse QR Code, porque aí você vai poder entrar no nosso grupo VIP de super interessados. E nesse grupo VIP de super interessados vai ter uma oferta exclusiva para você poder fazer parte da nossa próxima Turma Ninjas do CFC, que vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira, tá? Então o que você vai fazer? Você lê esse QR Code, ou então você clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e aguarda que eu vou mandar as instruções iniciais por lá, beleza? Produção, volta para mim aqui e tira o slide. Pronto. Gente, sobre essa questão da Turma Ninjas, eu vou explicar em detalhes para vocês no final da aula de amanhã. Mas só poder atender aos ansiosos de plantão, né, em relação à questão dessa turma que vocês iam me perguntando, Oswaldo, que turma é essa? Quando é que vai abrir? Valor? Qual é a forma de pagamento? Pererê, parará, enfim. Tudo isso eu vou explicar no final da nossa aula de amanhã. Mas, porém, todavia, entretanto, se você já sabe que tem interesse em querer participar dessa turma, ou que você quer pelo menos ouvir, né, a oferta que a gente vai fazer para você dessa oportunidade, são 2 turmas que a gente abre por ano. Então, se você tiver interesse em querer mergulhar nessa turma para poder seguir essa jornada junto com a gente, você vai ter a oportunidade de fazer parte dessa nossa turma, que a gente abre as inscrições na segunda-feira, na próxima segunda-feira, e já na segunda já vai ser o nosso primeiro dia de aula, beleza? Então entra no grupo VIP de super interessados e aguarda que a gente vai mandar as instruções por lá e amanhã a gente vai destrinchar no detalhe como é que essa turma vai funcionar, beleza? Maravilha. Se você já entrou no grupo, coloca aí para mim, entrei no grupo e vamos tocar aqui o barco aqui e seguir a nossa aula. Vamos lá. Show de bola. Ah, e gente, como é que tá aí a nossa meta de like aí? Né? Como é que tá a nossa meta de like? Deixa aí o like aí, né, que é para você poder se preparar e conseguir ganhar, né, o checklist com o modelo lá do fluxo de caixa. Né? Para isso a gente tem que bater a nossa meta de like, então deixa o like no vídeo aí, não seja pão duro de like, né? Muito bem. Gente, seguindo aqui o bonde, entrando na parte de lançamento contábil, né, se a gente pegar, né, e transformar esse boneco horroroso, né, dos Jogos Mortais e transformar nesse guti-gutizinho aqui, ó, que até chupando chupeta, tá? Ó, como é que a gente vai fazer? Vou transformar um conteúdo difícil em um conteúdo simples para você aqui agora. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que você tem que saber para poder fazer o lançamento contábil, entender a natureza das contas. A conta do ativo tem natureza devedora, passivo tem natureza credora e o PL também. Receita, natureza credora e despesa, natureza devedora. Pronto, está aqui a regra geral. Oswaldo, é sempre assim? Não, porque existem as contas que a gente chama de retificadoras. Aí você troca. Se o ativo era devedor, esse aqui vira credor. Se o passivo era credor, né, o passivo agora passa a ser devedor e o PL também. Receita e despesa não tem natureza retificadora, tá? Então ele sempre vai ser credora e a despesa sempre vai ser devedora. Então preste atenção. Somente contas patrimoniais possuem contas retificadoras. Ativo, natureza devedora, passivo e PL, natureza credora. Se for retificadora, troca. Ativo passa a ter natureza credora, passivo e PL passa a ter natureza devedora. Legal? Vem para cá aqui, ó. Como é que você vai fazer o lançamento contábil, Oswaldo? Você vai sempre aumentar na natureza da conta. Então, se o ativo tem natureza devedora, você aumenta a débito e diminui a crédito. O passivo não tem natureza credora, então você aumenta a crédito e diminui a débito. Mesmo raciocínio para o PL. PL aumenta a crédito, então ele aumenta a crédito e ele diminui a débito. Cuidado aqui com a receita e a despesa, porque a receita só aumenta a crédito e a despesa só aumenta a débito. O Oswaldo não tem um lançamento de débito aqui e não tem um lançamento de crédito aqui? Não. A não ser que seja um lançamento de estorno, mas via de regra não tem. Mas, Oswaldo, se eu tiver uma devolução de vendas, então vai ter uma despesa com devolução de vendas. Não é uma conta retificadora no grupo da receita. Percebeu aí a diferença? Então aí é onde está o cuidado que a gente precisa ter. Então olha o passo a passo para você poder acertar uma questão na hora da prova. Você vai fazer assim, ó.
Primeiro passo, você vai identificar quais são as contas que estão sendo movimentadas. O examinador vai te contar uma historinha lá na hora da prova. Quando o examinador contar essa história, com base nela, você vai identificar quais são as contas. Nessa conta, você, no segundo passo, você vai identificar o que aconteceu com elas. Quem foi que aumentou, quem foi que diminuiu. Porque sabendo quem foi que aumentou, quem foi que diminuiu, você consegue fazer esse passo a passo aqui, ó, do quadro resumo que eu deixei aqui para vocês. Beleza. Feito isso, você vai identificar no grupo de contas, né, quais são as contas de balanço, quais são as contas de DRE. Exatamente aqui, ó, aqui é conta de balanço. Aqui é conta de balanço e aqui é conta de DRE. Pronto, beleza. E aí, você vai identificar quais são essas contas para que você possa, no quarto passo, fazer o lançamento do débito e fazer o lançamento do crédito. Pronto. Simples assim. Simples assim. Aí você vai dizer assim para mim, mas Oswaldo, eu não sei classificar as contas, eu não sei o que está no ativo, eu não sei o que está no passivo, eu não sei o que não está no PL, ainda tem um raio de diacho dessas contas retificadoras, minha Nossa Senhora. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver teu problema aqui agora. Vou incluir na nossa meta de like, tá? Se a gente bater a nossa meta de like até o final da nossa aula, eu vou dar para vocês um modelo de balanço patrimonial e vou dar para vocês um modelo de DRE. Mas não é um modelo qualquer, não é aquele trambolho que tem lá no edital com 1 tonelada de conta. É um modelo estruturado só com as contas que caem na prova. Para você nem se preocupar, aí você vai pegar o modelo, vai pregar na parede do teu quarto e vai olhar para aquele diacho todo santo dia, que é para tu não ter o pé do perigo e a desculpa de chegar no dia da prova é porque eu não sabia a estrutura. Vou te entregar, vou te dar de mão beijada a estrutura toda desenhada, pronta, só com as contas que caem na prova. Quem gostou aí, coloca gostei no chat para eu poder saber, mas, porém, todavia, entretanto, só vai ganhar se a gente bater a nossa meta de like. Combinado? Então, sapeca o dedo no like aí para a gente poder bater aqui a nossa meta de like. A produção vai deixar aí no chat aí a nossa meta de like e a gente vai seguir aqui o barco aqui agora. Gente, recapitulando aqui o que a gente fez até agora. No primeiro pilar, a gente viu o nosso plano de ação. E aí eu mostrei para vocês qual era o plano estratégico, né, que são aqueles 5 pilares lá que a gente vem trabalhando. E eu mostrei para vocês quais eram as disciplinas mais importantes, né, aquele ranqueamento que a gente fez na nossa aula 1. Beleza? Beleza. No nosso segundo pilar, a gente viu quais eram os assuntos mais cotados do grupo 1, que é o grupo mais importante, para poder cair na prova do CFC. Beleza. Desse grupo 1, nós listamos quais eram esses assuntos mais importantes e aqui no terceiro pilar, nós vimos a parte específica que cai na prova. Beleza, atendemos o terceiro pilar. Quarto pilar. À medida que a gente ia estudando, eu dizia para você, gente, cuidado com as pegadinhas. Então, para cada um dos conteúdos que foram estudados aqui, eu mostrei para vocês quais eram as pegadinhas que caíam na prova. Beleza. O que está faltando a gente ver agora? A gente vê o quinto pilar. Oswaldo, qual é o quinto pilar? E como é que eu não esqueço esse danado dessas coisas tudinho aqui na hora da prova? Gente, né, deixa eu vir aqui para o centro aqui. Ó. Já aconteceu com você de você fazer a prova do CFC, ou de repente a prova lá na tua faculdade. E aí o que acontecia? Tu olhava para a questão, aí tu botava a mão na testa e dizia assim, ó, putz, cara, eu estudei esse conteúdo, mas eu não me lembro. Já aconteceu contigo? Se aconteceu contigo, a resposta é simples. Você não seguiu a estratégia de estudo adequada. E aí você saiu atropelando, estudando tudo, a tua memória não entendeu que tinha que guardar aquilo ali, e aí esquece. Chega no dia da prova, qual é o nosso objetivo? Acertar a questão. Aí tu não acerta e reprova pelo simples fato de tu ter estudado errado. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar no quinto pilar, onde eu vou te mostrar qual é a estratégia que você vai seguir para não esquecer o conteúdo lá no dia da prova. Para a gente poder Vocês estão vendo que eu estou amarrando todos os pontos aqui, para você não ter nem o pé da desculpa de dizer assim, o pé da desculpa não, né? O pé do perigo, né? Para não ter nem o pé do perigo de você vir com a desculpa de dizer que não conseguiu passar na prova por isso, por aquilo que eu estou amarrando o cerco todinho. Você só não vai passar na prova se você não seguir o que eu estou te ensinando aqui agora, beleza? Então volta para cá, produção, vem comigo. Vamos para o quinto pilar aqui agora. E o melhor de tudo, né? Depois que a gente fechar isso aqui todinho, né, que a gente amarrar todos os pilares, na aula de amanhã,
a gente ainda vai ter a hora da verdade, onde a gente vai só responder questões cotadíssimas para serem cobradas na prova do CFC, questões que você pularia no dia da prova. Pode olhar para as questões. Se você não baixou, vai no link aqui embaixo e pega logo a apostila da aula de amanhã, para você poder ver, bater o olho e dizer, vixe, essa questão eu pularia. Certeza. E eu vou fazer essa questão que na tua cabeça é uma questão baita difícil e ela vai ficar assim, ó, mamão com açúcar. E ainda vou responder a questão em tempo recorde. Essa questão vai ficar tão fácil que vai ser inacreditável, né? Mas só que não vai ser, porque você vai ver que dá para poder fazer. E não tem nada de complexo. É só um beabá que eu vou explicar aqui. Vamos para lá. Vamos entrar agora nessa parte aqui da, como é que se diz? Do processo de memorização. Beleza. Né? Como é que a gente vai estudar, então, do jeito certo, né? Para você poder se guiar. Beleza. Vem para cá. Ó. Gente, só para você poder entender de uma forma mais rudimentar, né? De uma forma simplória, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, tá? E aí, pelo amor de Deus, eu não sou médico, então, assim, aqui é uma forma bem simplória para você poder entender, tá? Aqui, desse nosso lado de cá, ó, aqui desse nosso lado esquerdo, nós temos aqui a nossa memória de curto prazo. Aqui no meio, a gente tem o nosso limbo. E aqui na ponta, nós temos a nossa memória de longo prazo. Beleza. Quando você estuda um conteúdo e você esquece, e chega no dia da prova e tu diz, putz, cara, eu estudei esse conteúdo, mas eu não lembro. A tua mente não deleta por completo aquele conteúdo. O que ele faz? Ele guarda no limbo. Só para poder te dar o remorso no dia da prova, de tu saber que tu estudou aquele danado daquele conteúdo, mas tu não lembra no dia da prova. É tipo mulher. Mulher, ela não te perdoa, cara. A mulher, ela guarda para poder usar contra você no momento mais favorável para ela, não para ti. Beleza? Então, o cérebro é um organismo vivo de uma mulher, porque ele não deleta nada, ele guarda para usar no momento mais adequado. E aqui o nosso juiz guarda no limbo para poder esfregar na tua cara, para tu poder ficar com remorso lá na hora e dizer, caramba, eu estudei isso aqui, mas não lembro. A mente dizendo assim, tipo assim para você, ó, bem feito, na cara do prefeito. Muito bem. Beleza. Oswaldo, então, já sei que eu não posso guardar no limbo. Eu guardo aonde, então? Ou ele vai para a memória de curto prazo ou de longo prazo. E, gente, a memória de longo prazo a gente vai guardar pelo TA, pela técnica de associação. Oswaldo, como é que é isso? A técnica de associação foi exatamente o que eu fiz com vocês agora há pouco, quando a gente estudou a equivalência patrimonial. Você pega um assunto que não tem nada a ver com o que você está estudando para a prova, mas é algo engraçado, divertido, algo legal, e você faz um vínculo com o conteúdo que cai na prova. E nós temos o dom de aprender besteira. Então, por que a gente não pega a besteira, bota dentro de uma coisa importante para você poder conseguir acertar essa questão na prova? Isso é técnica de associação, beleza? E você guarda na memória de longo prazo, por quê? Porque a gente tem um dom de aprender besteira, simplesmente assim, né? Muito bom. E, gente, e a memória de curto prazo? Muito bem. Gente, a memória de curto prazo, ela já tem uma adequação, a gente vai anotar aqui, porque a memória de curto prazo, ela só guarda algo quando ela entende que é importante. Importante. E quando a gente fala da questão da importância, pessoal, assim, a nossa mente não vai parar, né, para dizer assim, ah, mas é importante passar na prova do CFC, então é só eu passar o recado para a minha mente, né, Oswaldo, de que eu preciso passar na prova, ele vai guardar. Não é bem assim. Porque, de novo, o nosso cérebro é como se fosse uma mulher. Então, a mulher, ela... Eu vou te dar um exemplo, né? Eu vou vir para cá, aqui, ó. Produção, bota eu aqui na tela, aqui, ó. Pronto. É tipo assim, ó. Imagina que você é casada e aí o teu marido é um alcoólatra. E ele chega na porta de casa e ele chega assim, ó. Ele vem assim, ó. Ele bate lá na porta. Abra essa porta que eu tô querendo entrar aqui dentro dessa casa. Aí a mulher chega lá e diz assim, menino, pelo amor de Deus, para de zoar, os vizinhos vão ouvir aqui. E aí ele entra e já está todo embriagado, a mulher tem que pegar ele aqui para poder sair levando lá para casa. Espera aí que eu sei o caminho do banheiro, eu vou lá para poder trocar de roupa, eu vou tomar meu banho para poder me deitar. Pode deixar que eu sei me virar bem direitinho, não se preocupe. Eu bebi assim, olha. Foi só 2 dedinhos de cachaça, foi pouca coisa, né? E aí todo dia ele faz isso, até que chega um dia que a mulher perdoa, mas chega um dia que ela dá o basta, e ela diz o chega. E aí tem um dia que ela bate lá na porta, o cara chega embriagado, ela diz chega, eu não aguento mais.
sai dessa casa, vai embora, não me apareça mais nem pintado de diamante na minha frente. Gente, produção, deixa eu voltar para cá aqui, ó. É nessa hora que o caba que está embriagado, ele começa a suar frio, todo o álcool escorre pelo suor do corpo, ele diz, amor, eu nunca mais vou beber, essa foi a última vez e eu lhe prometo. Nesse momento, a mulher ela diz assim, ó, eu estou cansada de ver promessas, eu quero ver a atitude. Então, a nossa mente é exatamente dessa forma. Ela não quer ver você dizendo que algo é importante. Ele quer ver a tua atitude mostrando que algo é importante. E Oswaldo, qual é a atitude que eu tenho que dar para a minha mente para que ela entenda que eu tenho que guardar aquele conteúdo na minha cabeça? Anota aqui, ó. A repetição. A repetição. Então, quando você repete várias vezes alguma coisa, a tua mente entende que algo é importante. Então, quando ela repete, ela guarda. Simples assim. Aí, o que é que tu faz? Na hora que tu vai estudar, tu pega o conteúdo, tu estuda. Quando tu termina de estudar, tu passa para o próximo conteúdo, depois para o outro. Tu nunca mais estuda aquele conteúdo e, pô, o conteúdo cai no dia da prova. Adivinha o que vai acontecer? A memória cai num limbo. Gente, é um caminho natural, praticamente. Percebe? Aí é onde está o grande detalhe. Então perceba, não é simplesmente você dizer que é importante. A tua mente precisa receber de você uma atitude para que ela entenda que algo é importante e assim ela guarde na tua memória de curto prazo. Então, só para você entender de uma forma simbólica, né, como é que é o processo de memorização. Mas existe técnica para isso. E ela vai seguir esses 5 pilares que eu vou mostrar aqui para você aqui agora. Iniciando aqui esse processo, né, basicamente, primeiro, iniciando aqui pelo propósito, apesar de que ele não está dentro do ciclo, né, mas é importante que você saiba, porque assim, ó, primeiro você tem que entender pelo que você está lutando. Você está estudando aqui para quê? É para passar no concurso público? Você quer abrir a sua própria empresa? Você quer crescer profissionalmente na empresa que você já trabalha? Você está lutando pelo quê? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque se você não tiver um objetivo, uma mira, uma meta, algo que você queira alcançar, no primeiro obstáculo que você tiver, você desiste, você cai no meio do caminho e fica por isso mesmo. Você não está lutando por nada, então fica por isso mesmo. Né? Vale a pena desistir porque você não está perdendo nada. Percebe? Então aí é onde está o grande detalhe. Então pega o teu caderno, pega aí a tua caneta e responde aquela pergunta que os pais da gente fazem quando nós somos crianças. O que é que você quer ser quando crescer? Né? Então coloca aí. E coloca aqui no chat para mim também. Você quer passar no concurso público? Você quer abrir a sua própria empresa? Você quer crescer e se tornar um grande executivo na empresa que você trabalha? Enfim, né? Coloca aí onde é que você quer chegar. Beleza? Feito isso, vamos lá para as 5 etapas aqui para você poder aprender. Ó. A primeira etapa, a gente está trabalhando o estudo direcionado. Nesse estudo direcionado, que é aquele estudo da parte específica do conteúdo que a gente vai estudar, aprofundando essa parte aqui agora, você não vai estudar tudo, né? Você vai estudar a parte específica que cai na prova. E dentro de cada parte específica, você vai estudar focando em palavra-chave. Oswaldo, como assim focando em palavra-chave? Por exemplo, se eu pergunto para você lá no dia da prova, Oswaldo, terreno classifica onde? Aí você vai assim, ó, na lata você vai dizer assim para mim, ó, terreno classifica onde? Bota aí no chat, ó. Na lata você vai dizer para mim assim, ó, terreno é imobilizado. Aí eu vou te dizer, ó, depende, calma. Depende por quê, Oswaldo? Por um simples motivo. Depende da forma como o terreno for utilizado. Porque se o terreno for comprado para ser construído algo, para ser usado na operação, palavra-chave, uso, então ele vai para o imobilizado. Mas se eu comprei o imobilizado com o objetivo de revenda, opa, palavra-chave, revenda. Então aquele imobilizado ele é estoque. Percebe? Oswaldo, é porque eu comprei aquele imobilizado porque estão dizendo que vão construir um shopping, que vai deixar aquela área badalada e tal. Não comprei com o objetivo de usar, também não comprei com o objetivo de vender, palavra-chave. Comprei com o objetivo de valorização do capital próprio. Então esse imobilizado é investimento. Agora imagina que você tem a sua empresa de contabilidade e você tem um carro lá que você usa para fazer visita para cliente, alguma coisa nesse sentido e tal, só que agora com o home office, as reuniões virtuais, aquele carro não faz mais sentido você ter. Então era um carro que estava no imobilizado e que agora vai ser colocado à venda. Vai ser estoque, Oswaldo? Não. Esse carro vai ser o quê? Ativo, não circulante, disponível para venda. Pegadinha.
ativo não circulante disponível para venda fica no ativo circulante. Mas o nome dele é ativo não circulante disponível para venda. Pegou aí a maldade? Pois é. Então perceba que dependendo da palavra-chave, ele vai ser alocado num canto diferente. Então tudo isso faz parte do estudo direcionado. Para quê, Oswaldo? Para que você saiba estudar só o que importa para a tua aprovação. E tem pegadinha lá no imobilizado, Oswaldo? Tem. Porque quando você vai estudar o imobilizado, o cálculo do imobilizado é fácil. Você pega lá o custo de aquisição, subtrai do valor residual, divide pelo tempo de vida útil e você acha o cálculo de depreciação. Beleza. Mas o examinador vai lá e ele pede a depreciação acumulada. Ele te dá a data que o bem foi comprado, a data que o bem está pronto e a disposição para uso e a data que o bem começou a ser utilizado. Quando é que eu inicio o cálculo de depreciação? Está vendo a maldade que o examinador bota na prova? Você sabe o conteúdo, mas ele bota um detalhezinho lá na hora da prova para poder te confundir de propósito, para poder errar a questão. Isso é fazer o estudo direcionado. Ver a parte que importa para que você passe na prova e veja as pegadinhas para você poder aprender a se proteger. Legal? Vai anotando aí para tu não errar essas questões na hora da prova. Assim, a resposta, né? Oswaldo, qual é a data? Você vai colocar a data que o bem está pronto e a disposição para uso. Beleza? Né? Das 3 datas, né? A data que comprou, a data que começou a ser utilizada e a data que estava pronta à disposição para uso. A data que o bem está pronto à disposição para uso é que inicia o cálculo de depreciação. Muito bem. Segunda etapa do processo de estudo, gente, é você montar um resumo. E não ignore essa parada do resumo, porque pode parecer besteira, mas vem para cá, produção, vem comigo aqui, ó, rapidinho. Isso. Gente, pode parecer besteira, você pensa, vou fazer resumo, ó, só não tenho tempo nem para poder estudar, aí tu quer que eu faça resumo? Pelo amor de Deus. Gente, se você foi incumbido por fazer uma ata de reunião de uma empresa, e aí tu esqueceu de fazer a ata, uma semana depois, o teu chefe chegou lá e disse, fulano de tal, a ata de reunião daquele dia lá que estava, entrega na minha mesa lá no final do dia, e tu não fez a ata de reunião. E aí, me diz, o que vai sair dessa ata se tu for fazer essa ata uma semana depois? PN, pitomba nenhuma, não vai sair nada, absolutamente nada. Se na ata de reunião tu sabe que tu vai esquecer, imagina o que tu estudou, aí é que tu vai esquecer mesmo. Por isso que chega no dia da prova e tu não lembra o conteúdo, porque tu ignora coisas simples. Gente, você não precisa fazer um esforço mirabolante, é o arrozinho com feijão bem feito. Vem pra cá, ó. Oswaldo, é porque eu não tenho tempo de fazer resumo. Cara, não precisa fazer um resumo lá muito bem elaborado, não. É só as palavras-chave, é só o resuminho básico para o resto explodir na tua cabeça. Ó, quando a gente falou aqui da equivalência patrimonial, como foi que a gente fez o resumo? Aqui, ó. Lucro não realizado, se envolveu com um terceiro. Aqui é lucro realizado. Pronto, acabou, tá aí o resumo. Simples, tá vendo? Não precisa ser algo muito bem elaborado. Você vai fazer alguma coisa que você bata o olho e você veja o resto do conteúdo na tua cabeça, que ele faz assim, ó, ele exploda, só isso. Acabou. Aí você vem para a terceira etapa do processo de estudo, que é exatamente a etapa que a gente vai fazer amanhã. Gente, estudar o conteúdo é uma coisa, responder questões é outra. Então, depois que você estudou o conteúdo, você fez a revisão, você fez o resumo, a terceira etapa do processo de estudo é você fazer resolução de questões daqueles conteúdos que você estudou, para você poder ver na prática se você estudou o suficiente, se você aprendeu o suficiente para poder acertar as questões. E ver as maldades, as pegadinhas, né? Como é que o examinador se posiciona em relação àquele conteúdo na hora da prova. Porque estudar uma coisa, responder questões é outra. Percebe? E aí nesse meio de campo, provavelmente você vai errar algumas questões e está tudo bem. Aí você entra dentro da quarta etapa do processo de estudo, que é a lapidação do resumo. E, gente, dentro dessa etapa de lapidação do resumo, vou colocar aqui porque está melhor, você vai abrir um Excelzinho bem simples e você vai colocar lá a disciplina que você tiver estudado, o assunto que você estudou e você vai dizer o motivo do erro que você cometeu. Pronto, só isso. Essas 3 coisinhas aí. Para que, Oswaldo? Porque aí você... e por que você errou a questão? Vou te explicar aqui, ó. Por exemplo, errei uma questão de fluxo e caixa. Então, a disciplina, você vai dizer a contabilidade geral, né? Demonstração contábil, fluxo de caixa. Eu errei a questão porque eu esqueci de trocar o sinal. Beleza, então você colocou lá. Você errou por quê? Normalmente, quando você erra uma questão, ou você erra porque você caiu numa pegadinha, ou foi por displicência, ou foi porque você não sabia o conteúdo.
Aí você anota lá para você poder entender o motivo pelo qual você errou. Poxa, cara, isso aqui eu sabia porque eu não prestei atenção. Ou então, cara, porque eu caí na pegadinha, isso aqui eu não sabia. Ou então caiu uma questão que eu não sabia nem o que raios era aquilo. Aí você vai estudar com profundidade só aquela parte daquele conteúdo que você tiver errado, para você ficar forte naquilo que você é fraco. Pronto. Não ignore as questões que você tiver errado. Cada questão que você errar é uma oportunidade que você tem de aprender para evoluir na prova. Legal? E por fim, gente, o que você vai fazer? Você vai montar um resumo. Um resumo não, né? O resumo é a segunda etapa. Por fim, o que você vai fazer são revisões semanais, onde você vai pegar os seus resumos, vai tirar um diazinho na semana para você poder fazer uma revisão. Porque lembra que a gente viu lá no processo de estudo, qual é a atitude que a gente precisa ter para que a nossa mente entenda que algo é importante? A repetição. E, Oswaldo, como é que eu entendo a repetição? Pela revisão. Quanto mais eu reviso, mais eu dou o recado para a minha mente, mais ela entende que aquilo ali é importante e ele não esquece o conteúdo para você acertar no dia da prova. Simples assim. Beleza. Então, pessoal, ó, o que a gente vai fazer agora? Como eu sei que você não tem tempo para poder estudar, não tem tempo para montar o resumo, não tem tempo para quase nada, eu vou montar aqui para vocês um plano ouro, onde eu vou pegar o tempo que tu acha que seria um tempo perdido para você poder utilizar como processo de revisão, para acelerar o teu processo de revisão. Vocês querem que eu pare por aqui a aula e eu termine aqui, ou vocês querem que eu ensine o plano ouro para você poder otimizar o teu processo de revisão, para ele ficar bem mais rápido, bem mais rápido? Você quer que eu explique o plano ouro para vocês, sim ou não? Bota aí no chat aí para mim. Maravilha, então vamos lá. O que você vai fazer? A primeira revisão que vocês fizerem, que vocês fizerem, você vai gravar um áudio, e vai tirar uma foto. Como assim, Oswaldo? A tua primeira revisão vai ser falada, né? Você vai falar, né? Você vai fazer a tua revisão em voz alta e vai gravar. E vai tirar uma foto do teu resumo. Pronto. O que você vai fazer daí para frente? Você vai pegar e criar um grupo no WhatsApp. E nesse grupo lá do WhatsApp, você vai postar lá dentro. Você vai pegar, colocar o áudio. Você vai colocar lá o áudio e vai colocar a foto. E vai fazer um grupo para cada disciplina. Por que você vai fazer? Você vai colocar aqui em cima, por exemplo, aqui é classificação de contas, por exemplo. Classificação de contas. Aí você posta o áudio e manda a foto. Aí você faz assim, ó. Você pega, cria o grupo, bota você e seu marido, você e sua esposa, e depois tu tira a tua esposa, tira o teu marido. Eles vão ficar doidos. Aí vão perguntar, que raio de grupo é esse que tu me tirou? Aí você vai dizer assim, calma amor, eu estou cuidando do nosso futuro, né? Digamos assim. Porque você vai ter que criar vários grupos, né? Um grupo para cada disciplina. E aí lá você vai ter lá os assuntos que você vai estudar, o áudio e a foto. Assunto, áudio e foto. Assunto, áudio e foto, organizadinho por grupo do WhatsApp. Para que, Oswaldo? Porque quando você tiver indo para o trabalho, voltando para casa, indo para a faculdade, voltando da faculdade, indo fazer o supermercado, na fila do banco, naquelas horas que seriam ociosas, que teoricamente falando seriam horas perdidas, você vai trabalhar para poder fazer revisão. Ao invés de tu estar lá no teu Instagram, ó, fazendo nada, só passando o dedo para poder ir na frente, você vai colocar um fonezinho de ouvido aqui, você vai ficar escutando o seu áudio da tua revisão e vendo a foto aqui, ó. Quanto tempo tu leva para poder chegar no teu trabalho? Quanto tempo tu gasta para poder voltar para casa, para a tua faculdade, ir de volta, o tempo que tu gasta no supermercado? Então, ao invés de ficar fazendo uma revisão por semana e ficar esses conteúdos se acumulando, o que você vai fazer? Você vai utilizar o seu tempo ocioso do seu dia para poder fazer essas revisões, para não precisar consumir o teu domingo. Pronto. Simples assim, gente. E aí você utiliza o seu domingo para ter um dia livre, né? Digamos assim, um dia para você poder descansar, ou um dia para você poder utilizar de gordura, né? Para a gente poder finalizar aqui a nossa jornada aqui da nossa aula de hoje. Pronto. Então você vai poder ficar com um domingo, com uma, como é que se diz? Com
como um dia reserva, digamos assim, para você poder, de repente não deu tempo para estar na quarta-feira, aí você utiliza o domingo como um dia de retaguarda. Porque as revisões você já vai estar fazendo nos seus horários ociosos, nos seus horários ociosos do seu dia a dia. Legal? Beleza? Maravilha. Gente, então, ó, batendo aqui a nossa ficha técnica em relação aqui o que nós estamos estudando aqui na nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Olha só aqui, ó. Fazendo aqui agora um apanhado do que nós vimos aqui até agora, no primeiro pilar eu mostrei para vocês o plano estratégico e as disciplinas mais cobradas na prova. No segundo pilar eu mostrei para vocês os assuntos que são os mais cobrados. No terceiro pilar eu mostrei as partes específicas que eram mais cobradas na prova. No quarto pilar eu mostrei as pegadinhas que você precisa aprender a se proteger. Agora, no final, eu mostrei o quinto pilar, que é como você não esquecer de tudo na hora da prova. E amanhã vai ser a hora da verdade, que a gente vai resolver estrategicamente os conteúdos mais cotados para poder cair na prova, tudo isso em tempo recorde. Legal? Maravilha. Gente, então aí é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou encerrar aqui a nossa aula, a gente vai terminar aqui por hoje, mas você vai fazer o seguinte. Lembra do nosso relatório, que a gente vai fazer um sorteio dos 50 temas mais cotados para serem cobrados na prova do CFC. O que você tem que fazer? Ó? Vem para cá. Ó. Mesmo esquema que a gente fez lá na nossa aula 1, né? Terminamos agora a nossa aula 2, aí você vai clicar para você poder acessar a aula 3. Então tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá. Acessou a aula 3 no YouTube? Deixa o seu like no vídeo. Marca lá a opção receber notificações, né, que era o definir lembrete, agora receber notificações, e comenta lá embaixo, hashtag eu vou até o fim. Feito isso, aí você vai lá no meu Instagram, @prof.oswaldomarques, o time de produção tirou uma foto minha aqui durante a aula e vai postar lá no Instagram a foto da nossa aula 2. Aí você vai comentar lá na nossa aula 2 o que foi que eu falei aqui hoje que para você foi a parte mais importante. E aí você vai me dar aí uns 5 minutinhos mais ou menos, eu vou fazer o sorteio desse relatório lá no Instagram. Então eu vou entrar ao vivo lá pelo Instagram, vou fazer o sorteio e você vai participar por lá, certo? Então quanto mais comentários você colocar, maior vai ser a probabilidade que você tem de ganhar. Beleza. Feito isso, vai ter também uma tarefinha de casa. Quando você abrir aqui o painel da nossa aula 2, você vai ver que vai ter um botãozinho lá com a tarefa de casa, com atividades complementares para você poder fazer. Então clica lá depois para você poder responder a tarefa de casa. Combinado? Ah, gente, só mais uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Toda a nossa comunicação durante o curso com você vai ser feita dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp. Então por lá a gente vai mandar o aviso das aulas, as apostilas, os comunicados, as instruções, vai ser tudo enviado por lá. E os nossos números oficiais de atendimento, caso você precise tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se qualquer outro número vier falar com você para te oferecer alguma coisa que não seja o que eu estou te avisando aqui durante a nossa aula, você deleta, bloqueia do seu WhatsApp para a sua segurança. Se você tiver alguma dúvida, fala com os administradores do nosso grupo, veja os números oficiais de atendimento que esteja aqui embaixo, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada durante o nosso programa de treinamento. Combinado? Legal? Beleza! Produção, vamos aqui para o meio aqui agora. Beleza? Galerinha, então tá aí, finalizamos então a nossa segunda aula, onde nós fechamos aí todos os pilares de sustentação e amanhã vai ser a nossa derradeira, né? A aula do checkmate, a hora da verdade, porque a gente vai fazer tudo que a gente estudou aqui valer a pena na aula de amanhã. A cereja do bolo. É aquela aula que se tu morrer, tu ressuscita. Se for a data do teu casamento, tu remarca. Mas não me perca a aula de amanhã por nada desse mundo, porque se você estudou a aula 1, estudou a aula 2 e não fez a aula 3, você não fez nada. Porque a aula 3 a gente vai conectar todos os pontos, porque a hora que a gente vai ver na prática como é que a gente vai responder as questões em tempo recorde para você acertar lá no dia da prova. Porque no final das contas, o que importa é você chegar no dia da prova e acertar a questão para que você consiga a tua aprovação. E é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar na nossa aula 3. Beleza? Então tá aí, finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Foi a minha segunda tentativa. Eu acho que na primeira reprovação foi uma combinação de fatores, né? Eu estava bem nervosa, era a minha primeira tentativa, eu coloquei muita pressão no erro.
Eu tive um probleminha que eu fiquei sem computador nos últimos meses. E eu, como eu sou uma estudante de épocas antigas, eu gosto de escrever. Então eu escrevi tudo no meu caderninho. Então nos últimos meses eu fui estudando pelo celular e com as minhas anotações. Falei, pronto, se eu não passei com a consulta agora com a GV, eu não vou passar não, meu Deus do céu. Foi no YouTube, na verdade. Eu comecei a procurar. Aí abri o YouTube, eu vi umas aulas, eu falei, interessante esse curso. Aí fui assistindo as aulas no YouTube, gostei, e aí foi quando eu me inscrevi no curso. Então a gente já fica naquela expectativa. E aí quando saiu o nome lá no Diário Oficial, é emocionante. Eu tinha uma promoção pendente e a minha chefe falou, olha, eu só vou conseguir te colocar como gerente contábil quando você passar na prova. Então eu já estava com essa expectativa desde o ano passado. Então quando eu passei, eu fiquei super feliz e realizada. Eu passei no CFP estudando menos de 3 meses. A prova deve de dever. Obrigada a todos, obrigada a toda a sua equipe, aos professores, e sucesso para vocês, que vocês merecem também todo o reconhecimento.